Muito bem, Sindareia construindo o Rio Grande Forte. E aí, Lília, como é que tá para você? Tudo bem, Silvio? Segunda semana, sim, sequência, né? Sim, regradinha. Tá comportada, hein? Regradinha. Eu te disse que o teu caso era um psiquiatra, agora tu tá começando com psicóloga, agora estou trazendo uma psicóloga, então, para a nossa bancada aqui hoje, Lisiane Chang, então ela que é analista, né? Responsável pelo nosso setor de Unijobs, lá da Universidade La Salle. Seja bem-vinda, Lise, pela primeira vez aqui no programa. Muito obrigada, Silvio. É um prazer estar com vocês aqui. E o objetivo é a gente conseguir trazer um pouquinho, né? Só um pouco do trabalho que o Unijobs hoje tem feito pelos alunos e também para a comunidade externa. Então, pode explanar sobre isso para nós, Liz. O Unijobs é um setor da Universidade La Salle que cuida da empregabilidade dos nossos acadêmicos. E junto a isso, a gente também trabalha no acompanhamento dos estágios obrigatórios, dos curriculares, e estágios não curriculares, que são os estágios remunerados. Então, aí, o Unijobs faz esse trabalho de prospecção, né, de oportunidades de estágios e de oportunidades de efetivos. Porque não só o acadêmico, nós temos os egressos, né? Os alunos que saem da universidade também podem contar com este apoio junto para o mercado de trabalho, né? E na construção também da vida acadêmica em pós-graduação, em mestrado, enfim. Lisiane, na verdade é o seguinte, né, Lília? Hoje em dia, o emprego já está difícil, quer dizer, o emprego hoje não é como antigamente, no século passado, ele começa a se transformar, né? Hoje tu tem oportunidades de trabalho. Mas, na verdade, assim, tu falaste muito bem na questão da qualificação. Hoje, por exemplo, eu sempre cito isso aí, eu tenho mestrado em economia. A faculdade um dia me ligou e queria que desse aula de macroeconomia, etc., que é o meu pensamento econômico e tal. Tu já está com PhD? Não, eu tenho mestrado, então não pode. Quer dizer, eu tenho mestrado em economia e não consigo oportunidade de trabalho numa faculdade dessas. Quer dizer, se as pessoas não têm qualificação, né, Lília? Exatamente. Não adianta, quer dizer, o caminho é esse, né? O caminho é a qualificação, o caminho é sempre a gente buscar conhecimento, buscar melhorias e buscar alternativas. O mundo do trabalho tem mudado muito, o mundo da inovação tem mudado muito. Não dá só para simplesmente esperar o conhecimento chegar. As pessoas elas precisam buscar esse conhecimento, buscar conectividade, buscar parceiros daquilo que lhe interessa e dos seus propósitos, né? E mudou também e principalmente o formato de formação. Acredito que antigamente as pessoas esperavam que a empresa investisse nelas, né? E hoje é diferente. Hoje a empresa espera que a pessoa busque qualificação autônoma para que ela tenha, né, um perfil empregável e para que se consiga se manter. E aí hoje a gente percebe também que é preciso orientar o aluno em relação a isso, né? Que ele é dono da carreira e não mais a carreira está na mão da empresa, né? Na verdade, a gente tem falado muito de ser protagonista da minha vida profissional, da minha vida como um todo. E hoje em dia, com EAD, com outras possibilidades que a própria Universidade La Salle também nos oferece, não tem mais a desculpa, né, de não vou buscar uma formação. Essa formação ela precisa ser sempre continuada. E esse é um desafio para o próprio professor na instituição. Quando a gente fala em EAD, ensino à distância, é uma distância, mas que precisa ser próximo, né? E não só no que se refere ao professor, mas em relação ao aluno. O aluno vai precisar protagonizar muito mais, ele vai precisar buscar alternativas que sejam um complemento àquele conhecimento que o professor está trazendo. Então, aqui a gente já está falando de competência, né? Protagonizar no que se refere à tua competência de conseguir individualizar o teu aprendizado e ser responsável por isso, ser coparticipante também disso e fazer uma autogestão, né? E o tempo e a aquisição do conhecimento também, né? Não é só aquilo que está ali na frente, né? E além hoje de fazer esses encaminhamentos, Liz, conta um pouquinho para nós como que é a orientação de carreira e como que tem sido também o trabalho no novo shopping, né? Isso tem sido bastante expressivo, porque o aluno vem no nosso setor, marca um horário e aí a gente faz toda uma orientação desde
montar um currículo para cada oportunidade, verificar quais são os seus propósitos, aonde ele quer chegar, quais são os caminhos que ele precisa chegar. E a gente faz isso na universidade e na loja do La Salle no Parque Shopping. Isso está sendo bastante expressivo junto com os acadêmicos e para que a gente possa também entender o que eles buscam, quais são as empresas dos sonhos. E aí o Unijobs busca essas oportunidades para que a gente possa encaminhar os nossos alunos para o mercado de trabalho, né? E além, então, desse trabalho de orientação, a gente tem previsto para novembro uma feira de negócios, de empregos. Expo Jobs, né? 12 de novembro, das 16 às 21 horas. A gente terá algumas empresas que vão apresentar o trabalho delas, as oportunidades, e os nossos alunos poderão se candidatar, enfim, conhecer o trabalho das empresas. É interessante essa integração, né, dos alunos com a Unilassalle, né? Quer dizer, ela nunca abandona os seus... Há sempre uma atração, né, mútua entre eles, né? Constante. E essa questão do currículo, eu achei interessante isso, quer dizer, é diferente tu te oferecer para uma vaga no comércio, na área de informática, na área da indústria, em vários segmentos da economia. Então, é preciso, quando tu dizer, pontificar o currículo conforme for a vaga de trabalho, conforme a oportunidade de trabalho. Isso é bastante importante, porque as pessoas elas pensam que o currículo, eu faço um currículo e eu... É permanente, um único para todo mundo. É um âncora, vale para tudo. É um âncora, mas na verdade eu preciso entender qual é o propósito, qual é a oportunidade e se as minhas qualificações estão adequadas e aderentes àquela oportunidade. O cara pode colocar ali as habilidades que ele tem que poderá desenvolver nessa oportunidade de emprego. É isso aí. E muitas vezes até assim, trabalhar o objetivo para cada vaga. Né? Muitas vezes a gente tem um perfil que ele consegue se adaptar a diversas vagas. Então, a pessoa precisa adaptar o objetivo daquele currículo à vaga que está se candidatando. Isso. Então, o currículo é um documento, na verdade, que precisa estar sempre sendo modificado. E o que a gente percebe muitas vezes é que as pessoas fazem um currículo no mês de janeiro, fevereiro, ou no momento em que estipulam que querem trocar de emprego, e depois elas nunca mais revêem aquilo, né? Então, não atualiza o currículo, e isso é necessário, cada curso que se fizer atualizar, e aí a gente também vai tirando os mais antigos, que não são mais tão interessantes, né? Talvez para aquelas oportunidades. Você sabe que quem faz recrutamento são milésimos de segundos que a gente bate o olho naquele currículo e seleciona ou não para uma segunda etapa, que é a entrevista. Então, esse currículo ele precisa ser feito para chamar a atenção de quem... despertar a curiosidade despertar também, a curiosidade para falar, eu preciso conversar com esse profissional para saber, para entender se ele está de acordo com a oportunidade que eu tenho. É um momento decisivo, tá? De o currículo ser descartado ou de participar do processo. E a devolutiva que eu tenho percebido assim dos próprios alunos, a gente comenta em sala de aula, eu acabo direcionando sempre algumas pessoas, né, para esse trabalho, tem sido muito positiva, assim, porque a pessoa entra com uma expectativa e ela tem um currículo revisado, ela conversa um pouco sobre como se comportar numa entrevista coletiva, numa entrevista individual, o que falar, o que não falar, porque na verdade a gente é muito vulnerável, a gente tem medo de falar, né, sobre as oportunidades de melhoria, os chamados defeitos, né, mas eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente precisa falar sobre aquilo que a gente tem a melhorar. A gente sempre tem algo a melhorar, sempre, né? Mas a gente precisa ter isso de bate-pronto, assim. E eu vejo que às vezes os candidatos estremecem nessa hora. Então, quanto mais a gente puder conversar sobre isso, quanto mais os nossos alunos e até mesmo os egressos que quiserem buscar esse trabalho na universidade forem e compreenderem e buscarem esse auxílio contigo, é interessante também. É interessante, porque eu faço um exercício de processo seletivo mesmo. Eu entrevisto e aí depois a gente conversa sobre as respostas para até a pessoa entender o porquê ela está respondendo aquilo e podendo responder de uma forma um pouco mais harmônica e mais real. Nem ela percebe, às vezes, que a resposta está sendo negativa para o desenvolvimento né, da entrevista. E o que a gente percebe também é que cada vaga, cada tipo de profissional, cada área pede competências diferentes, né? Pede muitas vezes um perfil
de repente mais autônomo, de repente uma pessoa mais conservadora, uma pessoa mais centrada, mas a gente consegue encontrar esse perfil em diversas pessoas, só que talvez nem elas percebam, né? Mas que elas têm essa possibilidade. Que isso também é importante quando o profissional vai para a entrevista, que ele entenda que empresa que é, que ele conheça a empresa, não só a história, mas a dinâmica da empresa, as pessoas que circulam nessa empresa. Isso é importante também essa coisa, porque o currículo deve ser bem feito para ele, pelo menos, ser aprovado na triagem que se faz, inicial, Sim, né? pelo menos ser chamado, né? Exato, ser chamado para uma segunda avaliação e tal. Mas também é importante que o currículo, ele reflita a realidade do candidato. Isso. Né? Quer dizer, não adianta tu colocar lá... Hoje tem empresas, e setor de recursos humanos, eu sei porque tem uma experiência próxima de um empresário meu, amigo, elas também consultam as redes sociais para saber alguma coisa dos candidatos. E isso é bem polêmico. As pessoas acham que a vida social, a vida nas redes sociais, ela é privada. Ela não é privada. Ela não é. Felizmente ou infelizmente, nós podemos dizer, né, com propriedade, que nós investigamos, que os RHs investigam, claro, que as empresas querem saber quem nós somos, quem vocês são na sua vida pessoal. Porque, na verdade, quando a gente se posiciona em relação a algo, até mesmo trazendo agora questões políticas, né? Às vezes as pessoas são um pouco assertivas, agressivas, incisivas. Isso tudo diz respeito a um perfil profissional também. Tem muitas pessoas que colocam nas redes sociais, cara, que são milionários, vivem uma vida... E a Receita Federal está em cima. Quantos casos já houve, né? De que foram flagrados e tiveram que pagar o preço, né? Então, vida privada é bem difícil. Precisa tomar cuidado, ter discernimento daquilo com que certeza. Coloca. Parabéns pelo trabalho que tu realiza lá, junto à Unilassalle, que é uma faculdade uma universidade que realmente nos honra muito, né? Eu sempre que, desde o começo da La Salle, lá na década de 70, eu frequentava a La Salle, tive amigos e amigas, a minha mulher era de Canoas, e muito chegado à Unilassalle. A La Salle hoje é realmente uma universidade que orgulha a nós todos brasileiros, não, Gaúcho? Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Obrigada, Liz. Venha mais vezes. Muito Até obrigada. A próxima semana. Combinaram a roupa Até essa semana? Isso, combinamos. Isso é rapport, empatia. Tá certo. Então tá. Obrigado a você, então. Obrigada. Bom, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Nosso Economia e Desenvolvimento volta a semana que vem. Até lá.